Você acorda todos os dias com um alarme que não escolheu. Sai de uma cama que não comprou com liberdade. Veste roupas que alguém disse que são apropriadas. E caminha até um trabalho que juraram ser a única maneira de viver com dignidade. E tudo isso para, no final do mês, entregar o fruto da sua energia, do seu tempo, da sua vida, em troca de uma quantia que mal cobre os custos de existir. Então eu pergunto, com toda a força da verdade, você está trabalhando para quem? Não é retórica, não é provocação vazia. É uma pergunta que precisa arder dentro de você até queimar o conforto da rotina. Porque se você não souber responder, alguém já respondeu por você. E quando alguém responde por você, esse alguém é o dono da sua vida. Pode ser uma empresa, pode ser o medo, pode ser um sistema que foi feito para funcionar. Desde que você aceite ser a engrenagem. Vivemos numa sociedade onde a escravidão não é mais feita com correntes, mas com boletos, com dívidas, com títulos de propriedade. Você passa a vida inteira pagando e nunca de fato possui. Você acredita que é livre porque pode escolher entre 2 tipos de cereal no supermercado, mas não percebe que não pode escolher não trabalhar para sobreviver. E isso não é liberdade. Isso é servidão moderna. E pior, voluntária. Robert Kiyosaki não escreveu para que você se sentisse bem. Ele escreveu para que você acordasse. Ele gritou nas entrelinhas dos seus livros: pare de trabalhar pelo dinheiro. Faça o dinheiro trabalhar por você. Mas isso exige algo que poucos estão dispostos a encarar. Exige responsabilidade, exige coragem, exige um tipo de mentalidade que não nasce no conforto, mas na frustração. No momento em que você percebe que está vivendo a vida de outra pessoa, o roteiro de outra pessoa, a história que te deram para seguir e que você nunca parou para reescrever, tudo começa com um choque de realidade. E talvez esse seja o seu. Talvez, nesse exato instante, você esteja lembrando das noites mal dormidas, dos chefes que te diminuíram, das segundas-feiras que parecem castigos. Tudo isso é o eco da sua alma gritando: essa vida não é sua, mas ela pode ser. A pergunta é: até quando você vai se submeter ao papel de figurante na própria história? A mente é o verdadeiro campo de batalha. Não é o saldo da conta, não é o emprego, não são as oportunidades que você teve ou não teve. É o que você acredita sobre si mesmo. Porque o que você acredita determina o que você enxerga, e o que você enxerga determina o que você constrói. Se você acredita que riqueza é para os outros, adivinha? Você nunca vai buscá-la com a intensidade necessária. Se você acredita que seu destino está nas mãos de um diploma, de um patrão, de uma herança que nunca veio, então você já entregou seu poder antes mesmo de lutar por ele. Mas se você começa a acreditar que pode ser dono da sua história, algo muda, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. A clareza começa a surgir, como o nascer do sol depois de uma noite longa demais. Você começa a ver que existe outro caminho, que a vida pode ser mais do que apenas pagar contas e esperar por férias, que o tempo não é algo para ser vendido por hora, mas algo a ser investido com propósito. A clareza vem quando você entende a diferença entre ganhar dinheiro e construir liberdade, entre trabalhar para sobreviver e trabalhar para criar, entre vender tempo e comprar tempo. E quando isso acontece, você nunca mais volta a ser o mesmo, porque você percebe que o tempo é seu ativo mais precioso, e desperdiçá-lo com tarefas que não constroem seu futuro é o mesmo que jogar sua alma na fogueira. Então, quem está se beneficiando do seu esforço hoje? Quem está colhendo os frutos da sua energia, enquanto você recebe as migalhas do sistema? Será que seu salário é uma recompensa? Ou uma distração? Será que o conforto que você tem é um prêmio? Ou uma prisão com almofadas? Você foi ensinado a ser funcional, não a ser livre. Desde a escola, te moldaram para seguir ordem, para repetir fórmula, para obedecer regras que não te pertencem. Mas ninguém te ensinou a criar ativos, a gerar valor, a pensar como proprietário. Te ensinaram a procurar emprego, mas não a criar um. Te ensinaram a gastar, mas não a multiplicar, a trabalhar, mas não a construir patrimônio. Chega um momento em que o cansaço deixa de ser físico e se torna existencial.
Você não está apenas cansado de trabalhar, está cansado de não viver, de correr atrás de algo que nunca te alcança, de esperar o fim de semana como se fosse salvação, de viver cada dia como uma cópia sem alma do anterior. É nessa hora que você precisa parar e decidir. Ou continua servindo a um sistema que não liga para você, ou começa a servir a um propósito que nasce dentro de você. Porque a verdadeira disciplina não é acordar cedo, é acordar para a verdade, é ter clareza de onde se está e coragem para ir além, é fazer o que precisa ser feito mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando o mundo inteiro te chama de louco, e eles vão chamar. Porque quem decide sair da linha de montagem é visto como ameaça, mas você não nasceu para andar em fila, você nasceu para voar. Você está trabalhando para quem? Se a resposta ainda não é para mim, então você já sabe por onde começar. Antes de continuar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso não é só um gesto, é uma escolha de liberdade. Cada clique ajuda essa mensagem a alcançar quem ainda vive preso sem saber. E se você sentiu esse chamado, saiba, sua libertação começa agora. Enquanto você continuar acordando para cumprir tarefas que não expandem sua alma, continuará vivendo dentro de uma caixa que alguém desenhou para você. E sabe o que é mais cruel? A maioria das pessoas nem percebe que está dentro dela. Decoram a cela com móveis novos, compram carros para estacionar em frente a prisões invisíveis, postam sorrisos nos finais de semana, mas choram em silêncio nas noites de domingo. A liberdade não grita, ela sussurra. No início, ela aparece como uma inquietação, como aquela sensação estranha no fundo do peito que diz: isso não pode ser tudo. Depois, vem a revolta silenciosa. E, por fim, vem a decisão. E é nessa decisão que o mundo muda. Porque quando um ser humano decide, de verdade, assumir o controle da sua vida, nenhuma força do sistema é forte o suficiente para pará-lo. Mas, não se engane, a estrada da liberdade não é iluminada com aplausos. Ela é solitária, incerta e exige sacrifício. Exige que você abra mão do conforto imediato pelo poder futuro, que você diga não a distrações disfarçadas de recompensa, que você rejeite o caminho mais fácil para construir o caminho mais verdadeiro. E, principalmente, que você entenda: segurança e liberdade não moram na mesma casa. A mente programada para sobreviver vai resistir, vai gritar que é arriscado demais, que é tarde demais, que é difícil demais. Mas a mente que desperta entende que o maior risco é viver uma vida que não vale a pena ser vivida, que o maior fracasso não é tentar e cair, mas jamais ter tentado sair da linha. Você foi treinado para trocar tempo por salário, mas o tempo é finito, e quando o tempo acaba, acabou tudo. O dinheiro pode ser recuperado, mas os anos que você entregou sem questionar, esses não voltam mais. O aniversário do seu filho que você perdeu por causa de uma reunião, a viagem que adiou por não ter direito a férias, o projeto que abandonou por medo de largar o certo pelo incerto. Cada um desses momentos é uma cicatriz que o tempo não apaga. E aqui está a verdade crua. Ninguém vai te dar permissão para ser livre. Ninguém vai bater na sua porta e dizer: agora você pode viver do seu jeito. Liberdade não é algo concedido, é algo conquistado. Na garra, na disciplina, na recusa em ser apenas mais um número numa planilha de lucros de alguém. Você precisa começar agora. Não quando tiver dinheiro, não quando tiver tempo, não quando se sentir pronto, porque essas desculpas são apenas máscaras do medo. E o medo é o carcereiro mais eficiente do mundo. Ele não precisa de correntes, só precisa da sua aceitação. Então, levante-se, não fisicamente, espiritualmente, mentalmente. Decida que você não será mais uma engrenagem. Decida que sua vida tem mais valor do que um crachá pendurado no pescoço. Decida que a sua jornada vai ser escrita com sangue, suor, fé e coragem. E que, ao final dela, você poderá olhar para trás e dizer: eu fui o autor da minha história. Quem é você sem o seu emprego? Quem é você sem o título no cartão de visitas? Quem é você quando o salário não chega no fim do mês? Se a resposta for ninguém, então você ainda não começou a viver.
porque sua identidade não pode depender de algo que pode ser tirado de você. Você é valor, você é ideia, você é potencial. E o mundo não precisa de mais funcionários obedientes. Precisa de líderes conscientes, de criadores, de visionários, de pessoas que têm coragem de perguntar: e se eu criasse minha própria realidade? Não há garantias, não há mapas prontos, mas existe algo infinitamente mais poderoso: a capacidade de aprender, de crescer, de errar e ainda assim continuar. A mente treinada na escola da vida vale mais do que qualquer diploma emoldurado, porque essa mente é viva, é ativa, é resistente e, no fim, é ela que constrói impérios, não o dinheiro, não os contatos, mas a mente que se recusa a ser domada. Você ainda está trabalhando para quem? Porque se a resposta for qualquer coisa que não seja para meu propósito, para meu futuro, para minha missão, então talvez ainda haja correntes invisíveis segurando seus passos. Mas agora você tem a chave. E não há mais como desver o que viu. Não há mais como voltar para a prisão confortável do costume. Agora, ou você se liberta, ou continua sendo útil aos planos de alguém que já entendeu como o jogo funciona. A escolha é só sua. Então, escolha. Mas escolha com ação, não com intenção. Porque o mundo está lotado de pessoas que querem liberdade, mas continuam plantando obediência. Gritam por mudança, mas se agarram com força ao que as prende. Você não sai da Matrix com um discurso. Você sai com estratégia, com atitude, com um plano. E mais importante, com consistência. Quer exemplos práticos? Eu vou te dar. Você quer deixar de trabalhar para os outros? A primeira coisa que precisa fazer é entender seu fluxo de dinheiro como um dono de empresa entende o dele. Pegue papel e caneta. Escreva exatamente quanto entra e para onde está indo cada centavo. O que não é medido não pode ser melhorado. Você precisa dominar sua realidade financeira como um general domina o campo de batalha. Segundo, corte o excesso. Se você não consegue guardar dinheiro, é porque está gastando com coisas que não te aproximam da liberdade. Assinaturas inúteis, vícios invisíveis, status que não pagam conta. Elimine. Cada gasto desnecessário é um grilhão a mais no seu tornozelo. Terceiro, crie um fundo de emergência, de verdade. Não para viajar, não para comprar o novo celular, mas para comprar sua coragem. Porque coragem sem preparo é só loucura, mas coragem com reserva é estratégia. Junte de 3 a 6 meses do seu custo de vida. Isso vai te dar fôlego para respirar enquanto começa a construir algo seu. Quarto, encontre um problema e resolva. Todo empreendedor começa assim. Você não precisa da ideia do século. Precisa observar o mundo com olhos de solução. O que as pessoas ao seu redor reclamam? O que falta? O que você sabe fazer que pode gerar valor? Pode ser uma habilidade simples: cozinhar, editar vídeos, organizar ambientes, escrever, ensinar, o que for. Transforme isso em serviço. Venda, teste, aprenda com o retorno, refine, repita. Quinto, estude, mas estude com fome, com urgência, como quem está se preparando para fugir da prisão. Leia livros sobre finanças, investimentos, inteligência emocional, produtividade, liderança. Ouça podcasts no trânsito. Assista vídeos enquanto lava a louça. Torne-se perigoso. Um autodidata é mais poderoso que um doutor. Acomodado. Sexto, criativos. Pode ser um canal no YouTube, um curso online, um produto digital, um perfil de autoridade em alguma área. O que importa é construir algo que continue gerando valor e renda, mesmo quando você não estiver presente. Isso é liberdade, quando o tempo trabalha a seu favor. Sétimo, mude o ambiente. Se você vive cercado de gente que só reclama, que te puxa para trás, que zomba dos seus sonhos, você vai desacelerar. Sem perceber, vai se moldar ao que eles esperam de você. Corte essas vozes, não com raiva, mas com amor próprio. Cerque-se de pessoas que te inspiram, te desafiam, te sacodem. Se não for pessoalmente, que seja virtualmente. A internet te dá acesso a mentores invisíveis. Use isso. Oitavo, documente sua jornada. Escreva, grave, compartilhe. Isso não só vai te dar clareza, mas pode se tornar parte do seu ativo. Pessoas conectam com verdade, e a sua história, mesmo em construção, já tem valor. Nono, resista ao curto prazo.
Quando o primeiro dinheiro aparecer, não gaste como um escravo que ganhou folga. Invista como um arquiteto que está erguendo liberdade, com foco, com visão. Não existe liberdade sem sacrifício, mas o sacrifício certo constrói castelos. O errado só te mantém no mesmo lugar, com um rótulo diferente. E por último, escolha o que você quer viver todos os dias, porque no fim, liberdade não é parar de trabalhar. É poder escolher para quem, para quê, por quanto tempo e com qual propósito você trabalha. É acordar e saber que o dia é seu, que o tempo é seu, que a vida, enfim, voltou para suas mãos. Esses são passos reais, não promessas vazias, não fórmulas mágicas. É caminho para quem decidiu sair do piloto automático e pegar o volante com as próprias mãos. Não vai ser fácil, mas vai ser seu. Você ainda está trabalhando para quem? Se a resposta agora é: estou trabalhando para construir minha liberdade, então, continue, porque nesse exato momento você deixou de ser escravo e começou a se tornar o arquiteto do seu destino. E se você chegou até aqui, já não é mais o mesmo. Talvez o mundo à sua volta ainda não tenha mudado. Talvez os boletos ainda estejam na gaveta. Talvez o relógio continue te chamando cedo demais. E o chefe ainda te veja como mais um. Mas dentro de você, algo já quebrou. Uma corrente a menos, um passo a mais. Uma chama que começou a queimar. E uma vez acesa, essa chama não se apaga. Você não pode mais aceitar o pouco. Você não pode mais se conformar com o que não te preenche. Você não pode mais sorrir quando a alma está gritando, porque agora você sabe. E quando você sabe, tem duas escolhas: fingir que não ouviu ou levantar e fazer. Não importa onde você esteja hoje, não importa o que disseram sobre você, não importa os fracassos, os erros, as vezes em que duvidou de si mesmo. Tudo isso é matéria-prima. Tudo isso é combustível, porque liberdade não é a ausência de queda. Liberdade é ter força para levantar. É olhar para o espelho e dizer: ninguém mais vai decidir minha vida por mim. Você não precisa ser um gênio, não precisa vir de família rica, não precisa ter diploma de prestígio, precisa apenas de algo que poucos têm: determinação. O tipo de determinação que arrebenta portas, que constrói pontes no meio do caos, que caminha no escuro com a certeza de que a luz vem de dentro. Você vai ser desacreditado, vai ouvir que está sonhando alto demais, vai ter noites de dúvida, dias em que tudo parece desmoronar. Mas ainda assim, continue, porque todo império começa com uma decisão. Todo caminho de liberdade começa com um primeiro passo. E mesmo que pareça lento, você já está em movimento. E movimento é vida. Continue estudando, continue tentando, continue criando, continue caindo e levantando. Porque não se trata de vencer todos os dias. Se trata de não aceitar mais perder para si mesmo. Um dia, o que hoje parece impossível será sua rotina. Um dia, quem hoje te ignora vai te admirar. Um dia, você vai olhar para trás e sorrir. Não por ter vencido, mas por ter escolhido lutar. Afinal, a vida não te deve nada, mas você deve tudo à sua própria história. E ela ainda está sendo escrita, com suor, com dor, com fé, com sangue nos olhos e sonho no coração. Então, eu te pergunto, pela última vez, com a seriedade de quem acredita em você, você está trabalhando para quem? Se a resposta for para minha liberdade, para meu legado, para meu propósito, então continue e nunca mais pare, porque esse é o verdadeiro trabalho, esse é o verdadeiro salário, essa é a verdadeira vitória. Que essa mensagem seja o ponto de virada que sua mente esperava, um divisor de águas entre a vida condicionada e a vida escolhida. Que você tenha sentido cada palavra como um chamado para tomar o controle da própria história, cortar os fios invisíveis que te prendem ao sistema e assumir, com clareza e coragem, que sua liberdade começa com uma decisão. Se essa verdade ecoou dentro de você, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que ainda vive no piloto automático. Você pode ser o sinal que alguém estava esperando para despertar. Aqui, cada ação conta. Cada clique ajuda essa mensagem a alcançar quem precisa lembrar que nasceu para ser livre. Deixe nos comentários a frase: eu escolho construir minha liberdade.
como uma declaração pública de que você está rompendo com a velha narrativa. Se estiver passando por desafios, compartilhe também. Este espaço é um abrigo para quem está despertando e não quer mais caminhar sozinho. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber conteúdos que vão te manter firme nessa jornada. Aqui, cada vídeo é um empurrão para longe da escassez e um passo mais perto da abundância verdadeira. E agora, não pare. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela. A próxima mensagem pode ser exatamente a chave que faltava para desbloquear sua nova realidade. O futuro não espera, e ele começa quando você decide.